Olá, começa agora o Diário de Notícias, especial Eleições 2024. Eu sou Karen Crisóstomo e estamos aqui pela Rede Gospel de Televisão, com transmissão também em todas as nossas plataformas digitais e Rádio Gospel FM. Estamos recebendo todos os candidatos à Prefeitura da cidade de São Paulo para conversar sobre plano de governo, também entender o atual momento da cidade mais populosa do país e conhecer os projetos de cada candidato para o futuro do município. Hoje nós estamos recebendo o candidato à Prefeitura da cidade, Pablo Marçal. Boa noite, candidato. Seja muito bem-vindo ao nosso especial Eleições. Boa noite. Obrigado pelo convite. Grande oportunidade para falar de propostas. Vamos lá. Antes da gente começar, a gente, é claro, diz que a Rede Gospel de Televisão e todos os veículos de comunicação do grupo reiteram que a abordagem jornalística será pautada exclusivamente pelos princípios éticos e vai proporcionar, é claro, ao público uma sabatina justa para que cada candidato apresente a sua proposta e plano de governo para a Prefeitura de São Paulo com os mesmos temas abordados em todas as entrevistas. E eu começo fazendo já um breve currículo do candidato. É difícil fazer um breve currículo do candidato, mas a gente tentou. Se eu errar em alguma coisa, o senhor me conserta. Pablo Henrique Costa Marçal nasceu em Goiânia em 1987. Ele é empresário, escritor, empreendedor. A vida é cheia de histórias e conquistas e é conhecido por sua abordagem inovadora em negócios e educação financeira e construiu uma sólida reputação como um mentor de sucesso. É do PRTB, o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, entrou na vida política em 2022, quando foi candidato à presidência da República, mas teve a campanha cassada pelo TSE, foi eleito no mesmo ano deputado federal por São Paulo, mas teve a candidatura também indeferida. Candidato, a minha primeira pergunta é a que eu fiz para todos os candidatos que vieram nessa sabatina. Por que o senhor escolheu a vida política? Depois que eu desejei, sonhei e conquistei todas as coisas antes dos meus 40 anos, eu não vejo outra situação a não ser servir o povo. Eu vim de escola pública, eu sou filho de faxineira, né? Meu pai é funcionário público também, aposentado. E eu nunca sonhei de verdade chegar onde eu cheguei financeiramente, né? Conhecido, né? Mundialmente no Brasil, hoje... Você tem uma noção, em uma rede social tem 3,5 bilhões de marcações, no TikTok também bilhões, as pessoas me conhecem nas redes sociais. Eu tenho 1,5 milhão de alunos, já publiquei mais de 60 livros. Eu sou alguém do ensino muito forte, eu acredito que aquilo que Deus me deu em relação a mudar a mentalidade das pessoas é o que falta na política. Nesses 500 anos de Brasil e os 470 anos da cidade de São Paulo, eu pesquisei dentro do que a gente tem, né, no histórico político do Brasil, ninguém nunca falou sobre mudar a mentalidade de um povo. Como é que eu enxergo isso? Eu vejo que nós somos o povo mais rico da Terra e a mentalidade do brasileiro não entende isso. Vamos falar de riqueza, porque para mim riqueza é tudo que é natural. Porque nós estamos falando da natureza e da terra. A gente tem a maior reserva de água potável do mundo, o maior aquífero, que é água, né, no subterrâneo. A gente tem a maior floresta do mundo, a gente tem o maior rio do mundo, a gente tem as maiores reservas de nióbio, de grafeno. Para quem não entende, vai ter uma corrida espacial e o nióbio é o combustível dessa corrida, né? Na verdade, toda a arquitetura espacial é usada, né? O nióbio é usado para isso. O grafeno é 200 vezes mais resistente que o aço, para todo mundo ter uma noção. A gente tem um país onde tem 3 safras. É muito difícil um país no mundo ter 3 safras. A gente não tem intempérie, a gente não tem vulcão, a gente não tem nevasca. E o melhor clima? Aqui é o Éden, né? Há 500 anos atrás é o último lugar da Terra onde tinha gente pelada. Quando chegaram as caravelas aqui, tipo, o que esse povo está fazendo assim? Parecia o Éden. Só que a mentalidade do povo é escravizada. É uma mentalidade alienada, é uma mentalidade que acredita em balela de esquerda. Que eu não vim fazer proselitismo político, mas como eu vim de uma formação na escola pública, eu posso assegurar para vocês que nós fomos treinados a odiar a riqueza, a falar que empresário é explorador, que Estados Unidos é imperialista. Ou seja, a gente acredita numa fábula, não cuida da própria vida, acredita que um dia alguém vai resolver um problema por nós. E a gente não assume o governo como filhos de Deus. Candidato, eu vi que lá na porta o senhor foi abordado por muitos jornalistas. E Sim. Ali tem até um morador de rua que te abordou. Não, ele ajuda morador de rua. Ajuda morador de rua. Como que o senhor vê essa situação e como, em particular, mudar uma mentalidade dessa? Isso é uma questão de mudança de mentalidade? Sim, o que levou a pessoa para a rua foi deteriorar a mentalidade de governo dela. Ou seja, ela não fala mais por ela. E a média para você tirar de intervenção ali com a pessoa, para você tirar ela da situação de rua, é de 7 vezes até 10 vezes. Você tem que insistir com a pessoa. São 80 mil pessoas em situação de rua. Aumentou 23% em relação ao ano passado. A gente gasta, né, não investe porque não está dando resultado. A gente gasta 1 bilhão por ano com isso. E aumentou 23%. Ou seja, está pagando para aumentar a quantidade de moradores de rua. Solução, né? No interior de São Paulo não tem mendigos, eles mandam para cá. Então tem que responsabilizar quem está mandando. Eu já abordei 2 ali na Sé. E um tinha acabado de cumprir 11 anos de cadeia. Ele estava lá, drogadaço. Acho que ele estava só bêbado esse, que lá também tem esse problema. Às vezes nem é crack, é álcool, né? E aí eu orei com ele. Tem no meu Instagram, quem quiser ver, vai rodar e até achar vai ver a catedral lá, você vai perceber que é ali. É Pablo Marçal por SP. Aí você entra lá no Instagram, Pablo Marçal por SP, que você vai achar. Eu orei com ele e falei assim para ele: eu sou a sociedade, eu te perdoo.
Aí ele arregalou o olho e eu falei, agora a gente tem que tirar você da rua e te levar pra uma briga. Ele falou, eu vou. E aí ele tava com a namorada não quis ir. E aí eu tava junto com o Sabará, que é alguém que já tirou comprovadamente 3.500 pessoas da situação de rua. E ele falou, cara, é 7 vezes o que você tá fazendo aí, tem que assistir. Então são 3 cenários, a rua, o abrigo e o emprego. Às vezes uma colônia agrícola resolve tudo. A gente tem que dar aparato para essa pessoa, para ela recuperar o estado emocional dela. Então, você imagina, para recuperar uma mentalidade dessa, de 6 meses a 24 meses. Tem gente que leva 24. Tá ali por conta de... foi rejeitado por alguém, problema sentimental, né, traição. Desistiu de viver. Perdeu... Não, devendo na agiota e acabou com a vida. Entrou num vício, aí vai somando todas essas coisas, a pessoa acabou com a vida dela. Acho que não tem mais saída. E tem. Tem que amar essas pessoas, né? Dinheiro tem, a destinação do assistência social é 2,6 bi. 1 bi é só para isso. Dos 111 bilhões, dinheiro tem, tá faltando estratégia. Tem um negócio que eu fui pesquisar, e a gente vai transformar a escola pública de São Paulo nisso, na escola olímpica, onde todo mundo vai ter uma identidade esportiva. Por que olímpica? Porque são mais de 60 esportes diferentes. Você imagina cada um se encontrar no esporte. A gente vai entrar no tema de isso, mas é para terminar eu finalizo aqui. O esportista não vai pra rua. Lá você não acha. Não, né? Não. Então, assim, é uma grande questão diminuir até zerar essa situação de rua, mas a grande verdade é investir na causa para que em 2030, 2040, 2050 não tenha ninguém em situação de rua. Se a pessoa aprende desde pequena a empreender as profissões do futuro, tecnologia, e ela aprende o esporte, dificilmente você vai ver essa pessoa na situação de rua. Vamos falar de coligação? Vamos. Hoje você conta oficialmente apenas com a estrutura do PRTB. Como é seguir uma campanha sem tempo de TV, sem apoio e desde agosto com as contas nas redes sociais suspensas? Um milagre. Eu sou o único candidato que é evangélico. E eu não sei se é porque eu sou evangélico, não querendo ser vítima, né? Que eu não sou vítima e nem vitimista. Mas até agredido eu fui, né, pelo Datena. Candidato, o senhor falou que é evangélico. Quando falam para o senhor que o senhor é desgrejado, como que o senhor vê isso? Mas a minha igreja é videira, né? Eu tenho uma igreja, a igreja videira do pastor Aloysio. Eu já fui líder na igreja, já fui discipulador. Eu estudei teologia também. Eu tenho igreja. Então, o que acontece? A perseguição é tão grande em relação ao povo de Deus que até alguns evangélicos não suportam ver um evangélico ali. Eu sou o único candidato de direita que está no pelotão da frente. Quando eu falo pelotão da frente, os 5 primeiros. E eu estou liderando a pesquisa. Saiu um vídeo hoje mostrando o quanto cada campanha está gastando. Eu não estou gastando dinheiro público, 0. A minha campanha deve ter entrado de doação 2 milhões de reais. Só a do Boulos tem 44 milhões até agora. O limite de gasto é 67 milhões. Eu estou com 2 milhões de dinheiro de doação, de gente doando 15, 50 centavos. Eu sou o que mais tem doadores, não doação. Não tenho tempo de TV, não tenho tempo de rádio, não tenho... As minhas redes sociais foram suspensas de forma injusta, uma decisão. Eu não sei, nem vou nem comentar. E pela graça de Deus eu abri outra conta, ela está mais engajada que essa primeira, mas foi suspensa até o final da eleição. Eu não ganho o direito de resposta de ninguém. Eu tenho que ficar postando direito de resposta o tempo inteiro. E aí, às vezes, as pessoas até me julgam e falam, poxa, esse cara é um maluco. Não, eu não sou maluco, eu só tenho um debate e uma entrevista dessa aqui para mostrar as ideias. E, candidato, quando a gente tem as coligações, geralmente a gente tem esses cargos também, que são definidos nas subsecretarias e tudo mais. Como vai funcionar? Nos 96 distritos tem um prédio da prefeitura. Como é que é feito hoje de forma bagunçada? São 32 hoje. As 32 subprefeituras, tem subprefeitura que tem diversos prédios. Eu vou juntar tudo num prédio, isso vai ter uma economia, não vai pagar nem aluguel, porque a prefeitura de São Paulo tem mais de 40 mil imóveis. Hoje, ali no centro, para você ter uma ideia, 20% dos imóveis estão desocupados, dando a legalidade para um monte de gente sair invadindo o imóvel. A Prefeitura de São Paulo não dá conta de fazer gestão dessas coisas. Então, assim, o que é a grande verdade? Nós vamos enxugar essa máquina. A prova é que eu estou liderando a pesquisa segundo a Veritá. A Veritá é o único instituto que acertou o governo do Estado e o Senado na última eleição. Eu estou descolado desse grupo, eu estou com 32% lá, o Boulos vem em segundo com 26% e o Nunes, que é o atual prefeito, ele vem com 18%. É a campanha mais econômica da história. Sem coligação, porque eu não quis vender a minha alma para ter uma coligação forte e principalmente tendo bandido de vice. Eu não vendi. Eu não estou devendo cargo para ninguém. Se o povo entender o que eu estou fazendo, vai ser o governo histórico. Mas os apoios são importantes, não são? São ótimos, só que ter apoio para pegar a fatia da prefeitura e comer o dinheiro público, ano que vem a gente vai ter um recorde de 120 bilhões de orçamento. Aí você pega e você fala, nossa, ótimo apoio, por exemplo, o atual prefeito que está em terceiro na pesquisa, nessa pesquisa ele já tem 12 coligações, ou seja, ele não vai mandar na prefeitura, ela está inteira loteada. Ele deve a vida dele, inclusive. Dos 12 partidos, 5 distribuíram o recurso para ele ter lá mais de 30 milhões de reais de fundo eleitoral, que é nosso dinheiro. Pra você ter uma noção, o fundo eleitoral esse ano distribuiu 5 bilhões. Aí eu te pergunto, o Lula vive falando que tem gente passando fome, por que gasta 5 bilhões do nosso dinheiro para gastar com campanha eleitoral? Eu sou um milagre, tá? Para chegar até aqui, apanhando, sem rede social, apanhando literalmente. Mas a gente já viu um presidente chegar assim também, né? Então, só que é o seguinte, ele pelo menos tinha um partido, tinha um fundo, aqui não tem nada. Aqui não tem nada. E é bom saber que ele conseguiu fazer isso, ele foi um milagre, e dá para saber que esse milagre dá para acontecer. Ou seja, dá mais esperança ainda.
para saber que dá para acontecer isso. Agora, na cidade de São Paulo, isso nunca aconteceu. Ninguém nunca disputou uma eleição estando em primeiro contra a máquina municipal, estadual e federal ao mesmo tempo. Isso nunca aconteceu na história. Candidato, a gente saiu às ruas e fez algumas perguntas, tá? São 4 perguntas que entram hoje nessa sabatina. Vamos para a primeira. Candidato, nós lidamos com pessoas que a gente não concorda. Como você vai lidar com as diferenças no seu governo? Qual que é o nome dela? Caroline, as pessoas que a gente não concorda, a gente tem que fazer pergunta para chegar na lógica, né, do o porquê que não estamos concordando. O meu governo não vai ser um governo ideológico, vai ser um governo firmado em princípio e propósito. Eu vou levar essa cidade até 2025, vai ser um projeto não eleitoreiro, mas institucional da cidade de São Paulo, para a gente levar essa cidade a se tornar a capital do mundo. Por quê? Porque o Brasil é o país mais rico da Terra e a gente não contou para todos os brasileiros. E a minha intenção, sendo prefeito de São Paulo, é provar que na cidade mais complexa das 5.568 cidades do Brasil tem como fazer. E aí eu conseguindo fazer isso com a sua ajuda, o número é 28, a gente vai fazer o quê? Vai provar para o Brasil inteiro, então todo mundo vai ter que seguir o modelo de São Paulo. Então as pessoas discordarem é normal. O que não é normal é pessoas relativizarem ou concordarem com alguém agredir o outro e achar que isso é normal. Nosso povo está doente emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, né? A prova disso é que tem 447 mil pessoas em fila de exame, 192 mil pessoas em situação precisando de cirurgia. Aí você me pergunta, como é que você vai lidar com as pessoas que você discorda? Fazendo pergunta. Chamando os aliados para convencer essas pessoas, mas na democracia a gente nunca vai ter, a democracia nunca vai ser unânime. Então, a gente precisa da maioria. Agora, ser unânime é impossível. E tendo essa maioria, a gente vai dialogar bem. Eu não quero poder sozinho, esse poder de uma cidade tão poderosa como São Paulo precisa ser compartilhado. Eu vou chamar muita gente para compartilhar isso aí. O tema agora, candidato, é segurança pública, porque o último Fórum Brasileiro de Segurança apontou a cidade como a terceira colocada em um ranking de municípios com as maiores taxas de roubos e furtos do país. Qual que é o seu plano de governo para isso? O anticrime. Anticrime, a gente vai, através de análise preditiva, com os dados da segurança pública, não é um projeto de encarceramento, mas um projeto de mostrar que você está sendo vigiado aí, principalmente começando no primeiro distrito, onde é o número 1 de violência hoje, que é o distrito de Pinheiros. A população sentindo que isso funciona, porque vai ter câmeras inteligentes, nós vamos ter intervenção com drones, nós vamos qualificar a nossa guarda, né? Você que é da Guarda Municipal e você que passou no concurso, nós vamos chamar todo mundo que passou no concurso. Nós vamos aumentar a Operação Delegada. Você que está assistindo a Operação Delegada, é uma parceria, um convênio com o Estado de São Paulo, com o governo do Estado, onde a gente, ao invés do policial militar, ele vender a folga dele para o setor privado, a gente compra essa folga, vou melhorar esses valores para vocês, de acordo com a disponibilidade do caixa da prefeitura, e vou estender isso também para a Polícia Civil. Você vê que essas são ações que vão combater o crime. Agora, dentro desse pacote, vai ter um negócio chamado jejum do crime. O que é esse jejum de crime? Dia 1º de janeiro, nós vamos fechar as entradas dessa cidade, eu assumi no primeiro dia. Nós vamos atacar isso, nós vamos atrás, rastrear onde esses caras estão vendendo esses celulares, aonde estão os desmanches de carro, porque tudo isso aqui na cidade, todo mundo conhece o paradeiro, mas ninguém tem coragem de resolver, nós vamos atacar isso com muita força. Candidato, o assunto é tão sério que foi pensado em segurança, que veio a escolha da vice do senhor, a policial militar Antônia de Jesus? Sim, ela é uma heroína, inclusive, ela salvou um bebê um dia, ela é uma nordestina, veio pra cá na década de 90, e ela é uma mulher que é de Pirituba, da zona norte de São Paulo, alguém que tem um coração incrível. E como veio essa escolha, candidato? Quando eu fui candidato a presidente, eu escolhi o perfil de uma mulher exatamente como ela. Policial militar, negra, que veio do Nordeste, alguém que tem dificuldade financeira para representar o povo. É bonito os esquerdistas falarem que cota daqui, cota dali, mas eu não vejo nenhum deles andando por nenhum vice e ninguém liderando nada. Então não tem representatividade, eles são mentirosos. É a prova que eu estou te falando que eu não escolhi ela aleatoriamente, porque em 2022, a minha vice tinha o mesmo perfil, a presidência da República, e acabaram que cancelaram a candidatura. Então, realmente eu acredito, que a gente tem que dar voz para a periferia. Eu acredito que a segurança é o item número 1, que o paulistano está pedindo, e ela vem disso, algumas décadas aí na polícia já. Mulheres são mais inteligentes biologicamente, mulheres são mais sensíveis a causas do que os homens. Então, a minha vice me dá muito orgulho e você que é da Zona Norte, você que é mulher e você que é da periferia, você que é negro, você que quer alguém te representando, realmente que você acredita, você que veio do Nordeste, eu tenho origem nordestina, essa é a vice. E eu escolhi ela, não foi nessa eleição, eu escolhi em 2022 alguém com o exato perfil que eu acredito de verdade nessa representação. Ela não tem que ser só na cartilha do esquerdista, ela tem que estar de fato na política brasileira. Candidato, é mais uma pergunta agora das ruas e agora é sobre um problema que já dura 30 anos na cidade. Vamos ver. Marçal, a maioria dos candidatos, quando a gente fala em Cracolândia, eles estão enrolando, eles não explicam direito, eles não estão dizendo aquilo que eles vão fazer. Então, minha curiosidade é saber qual é o seu plano para acabar com esse problema em São Paulo. Ivan, eu falei um pouco aqui antes no programa sobre as três situações, rua, abrigo e o emprego. Que eu acabei, não sei se quem está assistindo agora começou a assistir, mas depois pode assistir de novo. A situação é o seguinte, a gente precisa de no mínimo aí uma média de 7 abordagens para convencer uma pessoa a sair da situação de rua, leva para um abrigo,
No abrigo, a gente migra ela para a situação de emprego, aí a gente precisa de ajuda de religião, a gente precisa de ajuda do esporte, a gente precisa de uma série de ajudas e colocar essa pessoa numa situação de emprego para que ela recupere o emocional dela. O prazo de 6 meses a 24 meses para conseguir fazer isso. Nós vamos colocar, hoje tem em média 80 mil pessoas em situação de rua. O prefeito atual, que é o futuro ex-prefeito da cidade, ele foi migrando essas pessoas e hoje, ao invés de ter uma Cracolândia na cidade, a gente deve estar com 40 espalhadas pela cidade. É assim, assombroso. Você vai na Santa Ifigênia, ali já chegou a ter 8 mil pessoas, hoje está com 2 mil pessoas. Você tem noção de dimensão, na Santa Ifigênia tem 10 mil trabalhadores ali em 45 quadras e gente na Cracolândia tem 2 mil. Ou seja, 20% do número de trabalhadores estão ali naquele lugar. Esse Anjo da Guarda, nós vamos trazer voluntários provisoriamente, né? Ou seja, eles vão cumprir um período. Se são 80 mil moradores de rua, nós vamos colocar 80 mil voluntários nas ruas para convencer essas pessoas a saírem até ir diminuindo esse número. A gente vai contar com a ajuda das ONGs, só que tem ONGs hoje recebendo dinheiro público, que essas ONGs hoje estão dando seringa, tem uma que chama a Craco Resiste, que é uma ONG que vai contra tirar as pessoas de rua e recebe dinheiro público, ou seja, já conte com o corte desse auxílio, vocês que são dessa ONG, a Craco Resiste, porque não faz sentido. Não tem gente suficientemente interessada em fazer isso. Candidato, mas como combater a questão do vício? Porque é uma questão de saúde pública, não é só a questão de rua, Aí é na entendeu? saúde, isso com informativos, né, usando as mídias, é igual com cigarro. Você põe lá a lei, Porque a lei do eu Brasil. vejo de uma maneira assim, se você tirar uma pessoa de uma situação de rua, o senhor diz que são 7 vezes que tem que Sim, tentar. é a média. Mas a questão quando você mexe com o vício, não é só a questão da rua, é a dependência também. Aí eu entro numa área que eu entendo um pouco, que é a inteligência emocional e neurolinguística. A pessoa ela precisa de sempre ter um vício. Então a pessoa acaba de converter, ela tem que ter um vício de ler a Bíblia. Aí ela vai para uma grande maratona na vida dela. A pessoa quando converte, ela fica viciada ali na vida da igreja. Eu sei porque eu lembro quando eu converti e lembro de ganhar tantas almas para Jesus e ver essas pessoas nessa situação. A pessoa, por exemplo, ela fala, vou passar num concurso público, então ela vai ter que viciar na leitura. Pra você entender quando eu falo vício, o cérebro ele tem que estar sempre... O vício é um curto-circuito, assim, é um fechamento de circuito onde o seu cérebro entrega muita energia. Por que a pessoa entrou nas drogas? Porque ela está fugindo do estado emocional dela, ela está fugindo do agora. É um negócio do cérebro chamado temporalidade cerebral. O cérebro ele não sabe distinguir o que é passado, presente e futuro. Por isso tem gente depressiva agora, e depressiva aponta para passado, que é a glória perdida ou o passado não resolvido. A ansiedade aponta para o futuro. A procrastinação é quando você tem tudo para fazer agora e você fala, vou deixar para depois. O que a gente precisa de desenvolver no cérebro dessas pessoas, já adentrando então na questão específica, entendendo aí como remodelar o cérebro para sair disso? Precisamos substituir os vícios. A pessoa precisa recuperar sua identidade, ela precisa recuperar, entender seus bloqueios emocionais, sair desses bloqueios e conectar a vida dela num propósito, numa causa. E isso dá para fazer no macro? Isso dá para fazer numa cidade que é considerada um país? Se for 8 pessoas, você aplica a solução para 8. Se for para 80, você fica um pouco mais complexo. Se for para 8 mil, ainda mais. A gente está com 80 mil. Nós estamos numa situação de guerra. Se for pegar passagens bíblicas, existem passagens ali onde o Gideão ia lutar com os midianitas, eram 135 mil pessoas. E aí ele foi pedir ajuda para Deus, que estava com um pelotão de 32 mil, salvo engano. E no final das contas, Deus falou para tirar todos os medrosos e falou, não, vai só com 300. Aí você fala, o que é 80 mil pessoas? Gideão estava com 30 pedindo ajuda para Deus, com 30 mil. Nós estamos com 80 mil. Essas pessoas, elas estão na situação de rua por medo. Elas têm medo do que elas são, do que aconteceu com elas e do que vai acontecer. Então precisa ter alguém que entenda. Isso é um problema que pode ser zerado na sua gestão? Quando eu falo zerar, eu acho que eu posso estar muito otimista. Mas eu posso reduzir isso drasticamente e deixar isso engatilhado para o próximo governo zerar. Seria até irresponsável da minha parte eu falar. Mas eu espero terminar o governo e alguém falando assim, ó, ele conseguiu. Ele aplicou soluções, ele fez um negócio acontecer. Por exemplo, tem uma lei aqui em São Paulo, fala sobre a merenda pelo menos 30% da merenda vir de agricultura familiar. E tem diversas fazendas em São Paulo, não só o estado, mas a cidade. E não está cumprindo 5% dessa lei. E um dos melhores lugares para você colocar moradores de rua que decidiram dar esse passo é ou em bares e restaurantes. Por exemplo, o maior empregador da cidade de São Paulo que mais recebeu gente da Cracolândia foi o McDonald's. O segundo, o Burger King. Lá no drive-thru, você para ali para comprar um Big Mac. Eu já tive com o líder do McDonald's aqui de São Paulo, numa reunião de bares e restaurantes, uma associação. Eu tive o prazer de ouvir essas histórias e fiquei fascinado. Porque o emprego de baixa qualificação. E para a agricultura familiar também, desconecta a pessoa ali daquele ambiente. O que é muito ruim hoje? Ter muita gente num lugar só com a vida destruída. Isso potencializa. Ambiente define a pessoa. Então, eu sou alguém que entende de cérebro, alguém interessado nisso. Já ajudei gente a sair disso. Já levei funcionário que estava nesse processo de deixar droga para fazenda minha. Eu sei como é que esse comportamento que a pessoa ela precisa de atenção. Por isso que vai ter uma figura diferente agora, que eu acredito que vai funcionar e vai ser mais rápido, que é colocar um anjo da guarda para cada um. Por quê? Porque senão a gente trata a pessoa como um rebanho.
Então, por exemplo, se você chega ali, a pessoa às vezes não quer dar um contato, eu abordei um que é lá de Moçambique. E ele falou, não, eu perdi meu passaporte, mas cadê sua família? Tá todo mundo lá. Tipo assim, por que alguém não abraça um anjo da guarda e fala, eu vou resolver esse passaporte desse cara e vou no Ministério Público e vou aqui, pego aqui o cara, vamos aqui, vamos resolver. O cara precisa disso. Eu duvido que arrumando o passaporte ele não consegue arrumar a doação de uma passagem. Se tiver a pessoa, tratar essas pessoas com pessoalidade, não como rebanho, aí vai sair. É muito bonito a gente ouvir isso, viu, candidato? É bonito não, bonito é vocês votarem no 28 e me colocar lá, porque eu sou o único que tem solução diferente para isso. É muito bonito a gente ouvir e fica num campo de expectativas que a gente, né, fala, será que é possível? Será que... Para finalizar então, o atual governo trata como rebanho, porque aí não resolve, vem com jato d'água, expulsando os moradores. Tratar como rebanho nunca funcionou. Eu não acredito que a solução é fazer internação compulsória usando justiça, não. Eu acredito na restauração. Eu, como cristão, eu já vi ladrão parar de ser ladrão, eu já vi cara que batia na esposa parar e depois, né, resgatar homens, eu já vi de tudo. Né? Quando Jesus estava ali com dois ladrões um do lado do outro, um ficava zombando, e o outro reconheceu e falou, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ou seja, eu acredito na restauração das pessoas. Eu não acredito que o encarceramento vai resolver, porque ali está formando uma faculdade poderosa do crime. Eu não acredito que jato de água ou levar a pessoa na marra, eu acredito não. Eu acredito no poder de ir lá, insistir com a pessoa e ter alguém, essa pessoa sentir humanamente amada e falar assim, você me ama tanto assim, eu vou. Agora, se te tratar com personalidade, vai resolver. É o trabalho que muitas igrejas fazem, né? Não, se não fosse as igrejas, estava perdido na sociedade. As igrejas fazem. Vamos falar agora de um problema que é a da saúde. O senhor falou vários números aqui, de filas de espera em hospitais, dificuldade no diagnóstico, nos exames especializados. Qual que é a solução? A solução é, hoje a pessoa entra numa UPA, aí ela vai para outra, ela não consegue, não está informatizada a ponto de integrar o prontuário dela. Então ela entra numa e depois não tem comunicação. Hoje a rede municipal aí está com um problema também na questão dos estoques. De novo, digitalização. O nosso plano de governo tem quase 100 páginas, 99 páginas. É um plano de governo, você vai lembrar dessa sigla aqui, ó. Primeira sigla, V, que é virtualizar. O que vai ter vitória, né, de vitória no setor público, virtualizando tudo, vai ter uma economia absurda, uma eficiência absurda para você. Aí então, tem um tripé, tá? Primeiro é V, de virtualizar. O segundo é E, de empresarizar. Todo mundo quer ter seu próprio negócio. Quem não quer, tudo bem. Mas a gente vai ensinar isso na escola pública, por quê? Porque é uma forma de toda a sociedade ter a cabeça de empreendimento. Para quê? Para falar, poxa, por que o dinheiro é mal investido assim? Por que o hospital não pode ser mais profissional na questão de gestão? Você vai aprender isso na empresarização. E M, que é mudança de mentalidade. Como é que muda a mentalidade? Mudando a mentalidade é dando um propósito para a pessoa e ela falar, eu vou subir esses degraus da sociedade. Por exemplo, o cara que está na Cracolândia, ele está no degrau 1, que é de miserabilidade. Ele não responde por ele. No grau 12 vai estar o governante. É alguém que não depende do Estado. É só não atrapalhar ele, que ele cuida da vida dele. Aí tem esses graus todos até chegar lá. Para resolver o problema da saúde, nós precisamos. Isso é um compromisso. 18 semanas para zerar a fila de exames na cidade de São Paulo. Vou explicar Precisa como. de mais UPAs? Vou explicar como. O tanto de UPA que puder colocar com a situação hoje da saúde que a gente tem, ainda é pouco. Por quê? Porque tem uma fila e um déficit de 447 mil. Tem hospitais que estão fechados. As pessoas não estão sendo bem tratadas nisso. E se a gente zerar a fila de exame, vai aumentar a fila de cirurgia de 192, porque na hora que bater o exame vai mostrar, precisa fazer uma cirurgia. Diagnóstico, né? Ou seja, vamos para as soluções. Informatização total da saúde. Você não ficar igual pirulito e boca de banguela, saindo de uma UPA e indo para outra. Você ter o teleatendimento igual aconteceu em 2020 com a questão da pandemia. A maioria das pessoas tem um celular e ela já tem esse primeiro acesso, já para poder tratar um problema, já consegue desafogar a rede pública. Triagem, né? Terceira coisa, nós temos mais de 40 mil imóveis na prefeitura, vamos pegar alguns imóveis e destinar para casas de apoio, para conectar os hospitais para liberar leito. Tem leitos hoje que a pessoa faz uma cirurgia e fica ocupando o leito 3, 4 dias, sendo que ela poderia ir para casa de apoio. Isso eu ouvi dos médicos, do hospital da criança e do adolescente. Está ali tratando alguém com doença complexa. Se tivesse uma casa de apoio conectada, ou algumas casas, acaba de operar, já leva para casa de apoio e libera o leito. Hoje a gente está com um problema de inteligência, de não pegar o recurso que tem e levar para lá. A questão de informatizar toda a questão do estoque, tem lugar que está faltando e tem lugar que está vencendo o medicamento, parece que é de propósito isso. Criar convênio com as 50 cidades no entorno, hoje tem 38 cidades em volta da região metropolitana de São Paulo. Criar convênio para quê? Para que eles ajudem nesse atendimento também. São Paulo é uma máquina de atender os outros e tem um recurso perto de outras cidades praticamente infinito, né? Só que a gente precisa disso. Por quê? Porque vem gente de fora, da Venezuela, no Hospital da Criança e do Adolescente onde eu tive, e eu, independente de política, eu decidi ajudar esse povo, porque o trabalho lá é lindíssimo, né? Eles doam a vida, é muito voluntário trabalhando ali. Eles recebem gente da Bolívia, da Venezuela, do Chile. E aí a gente precisa para zerar essas filas, montar hospitais. Isso eu vou pedir ajuda do governo federal, para a gente montar hospitais provisórios, retomar a questão de comprar a ociosidade dos hospitais da rede privada. Ficou comprovado há alguns anos atrás que essa utilização
dos hospitais ficou mais barato do que hoje é gasto com o SUS, pra você ter uma noção. Depois que zerar essa fila, nós vamos criar uma cultura diferente na saúde dessa cidade, nós vamos investir na prevenção. Quando eu te falei que a gente ia transformar, e vai chegar nesse assunto ainda, a escola na escola de dar uma identidade esportiva para as crianças, eu automaticamente no futuro vou gastar menos dinheiro com saúde. Porque a criança que está no esporte, ela é de alto rendimento, ela tem que estudar nutrição, ela é competitiva, ela vai mudar a vida dela, ela vai fazer exercício. Isso é investir na educação e na saúde ao mesmo tempo. Porque se a pessoa entende isso... Ela se torna um adulto saudável. Isso. Então, por exemplo, eu fui parar de comer açúcar, às vezes você até viu aí no debate eu chamando... Eu não parei até hoje. Não parou? Então, assim, o Brasil tá parado assistindo. Tá todo mundo falando disso. Eu consegui nacionalizar e internacionalizar a campanha da Prefeitura de São Paulo. Se a gente... Eu parei de comer açúcar no final do ano passado, em setembro do ano passado. Ah, faz pouco tempo, então. Faz um ano. Então, assim, eu não entendi os malefícios do açúcar. E eu sou aluno de escola pública. Porque a gente fala, é tão bom, né? É bom. Lá vem um achocolatado com açúcar, vem tudo com É açúcar. tão bom, mas quando a gente estuda e se liberta, você vê que você está inflamando o seu corpo com algo. Por mais que você ame, eu queria te falar algo. Açúcar, comprovadamente, né, por estudo científico, ela é 10 vezes mais viciante que a cocaína. Então, hoje você não tem controle de rede social, você não tem controle de açúcar, você imagina que jeito é a sua vida. Agora, um fato interessante sobre mim. Eu aprendi a lavar a mão no Covid. Eu não sabia lavar a mão. Aí a gente teve aquele problema mundial. Aí eu fui assistir um dia alguém explicando Vídeos como lavar a mão. explicativos, Passa né? aqui, que passa aqui. Eu falei, mentira, que tem que fazer isso tudo para lavar uma mão. Eu acho que se juntassem umas 10 lavadas de mão, Não dava uma. Então, assim, a solução para a saúde é muito simples. É simples, na mas tem que ter base. disposição. Não, tem que tratar o efeito e a causa. O efeito é tudo que eu te falei. E a causa é dar essa identidade esportiva, ensinar nutrição e vir com a base forte. Aí sim a gente vai conseguir prosperar com a saúde. Mais uma pergunta da sua? Vamos lá. Sei que é chato tocar no assunto, mas gostaria de saber o que o senhor tem a falar a respeito das acusações que caem sobre o senhor, a respeito das fraudes bancárias e as acusações do PCC. De PCC, a única tchutchuca do PCC que tem é o Ricardo Nunes, comprovado por investigação da Polícia do Estado. Com a questão da máfia dos ônibus. Não tem ligação nenhuma. Sobre fraude bancária, aquilo é relação de trabalho. Eu, quando tinha 18 anos de idade, trabalhei para um cara que inclusive era pastor de jovens da minha igreja, Igreja de Cristo, do Parque Ateneu. Eu trabalhei para ele consertando computadores e ele acabou me enfiando num processo criminal que perdurou por 13 anos. E esses 13 anos foi de muito sofrimento e muita vergonha. O que esses políticos ficam falando sobre o Marçal fez isso, o Marçal roubou banco. Eu roubei banco, ache alguém que eu toquei alguma coisa que eu vou fazer igual tá na palavra. Eu devolvo 4 vezes mais. Eu faço esse desafio. Na política, todo mundo só quer te zoar. É fato, eu fui processado, não tinha dinheiro para pagar o advogado. Esse advogado chama Dr. Ismerino Roriz, você pode ir atrás dele e confirmar, eu não tinha R$2.000 para pagar. Eu trabalhei algumas semanas para esse cara ganhando R$350 há quase 20 anos atrás. E eu tomei um processo, eu tinha que ter processado ele por indenização trabalhista e isso acabou sobrando para mim. Tenho a alma limpa e lavada e se eu tivesse devendo alguma coisa eu contaria porque eu dei a volta por cima, minha vida mudou. Eu contaria numa boa, só que não tem. É uma relação de trabalho. Eu tenho a minha carteira de trabalho assinada por longos 13 anos na CLT. Hoje eu tenho dezenas de empresas, um grupo multibilionário. E quem falar que eu toquei em algo de alguém, eu não vou devolver só o que tá pedindo, não. Eu devolvo 4 vezes mais. E para quem quer zoar com a minha cara, se quiser moralizar o país, a gente tem que tirar o presidente da República que pegou 9 anos de cadeia, foi julgado em 3 instâncias por 9 juízes. E ele, sim, nunca vai devolver nosso dinheiro e nem a moral desse país. Tá bom? Obrigado pela pergunta e tamo junto.